Bom dia, irmãos. Nós sabemos que todos têm as suas atividades durante a semana, que não vai ser fácil, mas é um momento muito especial para a vida da igreja e desses casais que estão nos visitando. E tentamos outras possibilidades e nós não conseguimos, achamos no conselho que esta era a melhor maneira de hospedar. Nós poderíamos, uma primeira oportunidade foi que iríamos juntar um grupo de pessoas e dar uma ajeitada lá no BET, que é um canteiro de obras hoje. Então lá não tem mais como hospedar assim de uma maneira boa. Mas depois no conselho nós resolvemos então hospedar nas casas, embora nós sabíamos que não seria fácil essa hospedagem. Mas é um momento muito especial, principalmente para a vida da igreja, nas congregações. Estão lá fora, lá embaixo, já no quadro de aviso, as programações desse evento. Na segunda-feira, dia 3, eles chegam e à noite nós teremos aqui na Igreja Central uma palestra sobre o cuidado pastoral. Essa palestra será dada por mim. Na terça-feira, durante a manhã e a tarde, vai ser aquele para acertar, de fato, as agendas, porque eles estão lá e nós estamos fazendo a nossa. Então, vai ter que sentar e pôr os pingos nos is. Mas à noite nós teremos também uma palestra com o pastor Jang, como ser um líder. Então, estamos pensando neles também, porque eles estão aqui para um trabalho de estágio. É um grupo dos formandos que estão aqui para um trabalho de estágio. Na quarta-feira, esse grupo vai lá para o Vale do Sol com o pastor Alexandre. Então, vamos fazer um trabalho durante todo o dia, intensivamente à tarde, de visitação em casas, e à noite, uma palestra lá na congregação, para a família, para casais. E também, simultaneamente, uma parte desse grupo vai estar no Selmi Day com um trabalho com adolescentes, lá no Selmi Day. Então, vai ser dividido. Parte da equipe fica com o pastor Alexandre e parte vai com o pastor Luiz para o Selmi Day. Na quinta-feira, a equipe toda vai para o Selmi Day. Então, eles vão trabalhar durante o dia todo lá no Selmi Day para visitar quinta e sexta. Então, tem muita casa nova ali, então vai ser um trabalho bem maciço lá naquele bairro. E à noite, uma palestra de casais na sexta-feira, a mesma equipe do pastor Alexandre vai para a congregação do Selmi Day. E, simultaneamente, o pastor Lucas, com a mocidade dos universitários, na sexta-feira, vai estar fazendo um trabalho junto aos universitários da Uniara, aqui na Rua 6. Aproveitar que eles têm aquele point ali, então vai com um trabalho específico para trabalhar com os jovens e universitários com eles. No sábado, a equipe toda vai para a congregação Ágape, que é a Aninha, Zezito e Adriano. Vão fazer um trabalho especial, comemoração do Dia das Crianças, então a equipe vai estar lá no sábado o dia todo. E à noite nós teremos um encontro de casais e família aqui na igreja. Aliás, será um encontro 3 em 1. Nós teremos um encontro de casais, família, os casais aqui no templo, um encontro com as crianças, você pode trazer as crianças, vai ter um encontro com as crianças aqui no pré-educação cristã, e um encontro com jovens, adolescentes e universitários com o pastor Lucas lá no templo no sábado às 20 horas. E aí eles pregam, eles vão no domingo, eles vão lecionar nas igrejas e congregações,
Domingo à noite também eles vão pregar na igreja e nas congregações. E aí, segunda-feira de manhã, eles vão voltar. Eu não sei se é de manhã ou à tarde, mas isso tem mais a ver com a parte de alimentação, né? Porque aí eles não voltam mais, deixou eles de manhã lá na sua hospedagem, então vai já fazer isso. Eu sei que hospedar não é fácil, mas é muito prazeroso, né? Então a gente precisa de é um dos princípios bíblicos que o irmão Melo colocou para a gente aqui hoje. Devemos ser hospitaleiros e sem murmurar, né? Então a gente precisa desenvolver isso também. O que nós estamos fazendo, irmãos, com relação a esse trabalho da igreja, esse novo maneira da igreja trabalhar, dando à igreja um respaldo bíblico e orientações para como é que nós vamos fazer isso. Então, nós estamos gastando, ou seja, investindo esse tempo. As empresas, quando elas querem implementar um novo método de trabalho, elas fazem isso exaustivamente. Primeiro, para que a igreja saiba para onde ela está indo e como ela vai chegar lá. Então, isso é muito importante. Então, a igreja, ela agora vai chegar aonde ela quiser chegar. Nós estamos dando um norte diferente e dando uma maneira diferente de se ser igreja. Não que esta realidade de pequenos grupos de pastoreio, vai mudar as outras facetas do ministério da igreja. Vai contribuir. Mas nós estamos mudando a igreja. Por que isso vai acontecer? Talvez eu não vou usufruir disso, mas os irmãos vão perceber que aquilo que eu falo desde quando eu cheguei aqui, que a igreja ela não é dividida, e ela precisa pensar nisso, ela não pode ser dividida em sexo e idade. Eu não vejo isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas a igreja presbiteriana insiste em fazer isso. Eu digo isso aqui há 17 anos atrás. Desde 17 anos atrás eu digo isso para os irmãos. Tem estudos no meu primeiro ano aqui mostrando isso para os irmãos. Mas, infelizmente, a igreja ainda não entendeu isso. Criou-se UPA, criou-se UPC, criou Mocidade, e só não criou a SAF porque aí eu segurei. Eu segurei a SAF. Porque eu entendo que nós temos dons. Então eu não posso encaixotar dons em idade e sexo. A Bíblia não diz isso. O texto que nós lemos hoje, que cada um faça isso para desempenhar o quê? O texto diz assim: desempenhar como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, irmãos, a graça de Deus, ela não é manifesta única e exclusivamente com dons ministeriais, que é o de pastor, mestre, músico, e são dons. A Silvia tem dom ministerial, eu tenho dom ministerial. Mas a multiforme graça de Deus, o tanto é que quando Paulo vai falar nisso, ele faz, quando ele trata com os coríntios, está falando da igreja geral. Quando ele fala em Éfeso, ele está falando daqueles que vão trabalhar ministerialmente na igreja. Então, quando a igreja tornar-se
grupos de pastoreio, essa igreja vai descobrir os seus pequenos, mas importantíssimas peças no ministério geral da igreja. Porque quando nós criamos 12 ministérios, aliás, quando nós optamos por 12 ministérios, nós misturamos as gerações. Você não está aqui porque você tem 14 anos, o lugar seu é nos adolescentes. Não, você está aqui porque você tem o mesmo dom que eu tenho. Ali está o homem, a mulher, a criança, a menina, o menino, o adolescente, o jovem. Então, ali, a igreja acontece porque ninguém vai pressionar igual a Elda fez aqui. Isso é desgastante, irmãos. É função dela. O que é que ela diz? Estou fazendo isto porque eu sou a secretária da igreja. Isso é peso para a Elda. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Então, por quê? Porque a igreja, nós colocamos todo o ministério da igreja sobre alguns. E quando a igreja divide em pequenos grupos de pastoreio, então a igreja envolve naquilo que a igreja quer ser. A igreja começa a ver que não é tudo bonitinho como está aqui, que nós temos patologias gravíssimas entre nós, que isso não fica sobre as costas daquele que é pago ou daqueles que são pagos para carregar esse negócio. No ofício de quem é secretário, que tem que espernear para ver se consegue um lugar, apelar literalmente. Então a gente começa a fazer parte do bom, do ruim, do fácil, do trabalhoso, da bênção e daquilo que não é tão bênção assim. Então nós começamos a fazer parte da igreja. Aí você vai saber o que é ser igreja. Vamos nos envolver, vamos estar junto, vamos chorar, vamos nos alegrar, vamos carregar junto aquilo que não deu certo. Não vai ter um bode expiatório. A igreja não foi porque o pastor não foi. Ó, Corinthians não dá certo, manda embora o treinador. Aí entra o treinador com os mesmos jogadores, Tite. Aí consegue motivar as pessoas. Mas a equipe é a mesma. A equipe é a mesma. Então, quando a igreja quer e envolve, acontece. E é isso que nós estamos fazendo enquanto líderes, dizendo para os irmãos para onde é que nós queremos ir. Porque o modelo, irmãos, que nós estamos vivendo nele hoje, é um modelo que mata e morre. Escreva isso que eu estou dizendo para os irmãos. O modelo que nós estamos vivendo hoje, ela mata e morre. Nós precisamos, irmãos, biblicamente, buscarmos trilhas, pontos que Deus já deixou no fator Melquisedeque, para a gente lançar mão para responder às necessidades hoje. E uma das maiores necessidades que nós temos hoje é relacionamento. Nós não temos, irmãos. Nós não temos. Relacionamento que nós temos é aqui. E a maioria sai antes de eu terminar, de eu baixar a mão à noite. Então, não tem relacionamento. Então, a igreja precisa ter relacionamento para que ela possa impactar sua própria vida enquanto igreja e aonde ela está inserida, que ela se torne relevante. Porque senão nós não vamos conseguir, irmãos. Nós vamos ter, bom tempo foi aquele. Vai ser uma frase fantástica que a igreja vai continuar dizendo. Bom tempo foi aquele tempo. Bom tempo foi aquele
naquele tempo. O bom tempo não pode ser assim. A igreja tem que ter sua identidade. A igreja não pode depender do presidente da SAF, do presidente do OMP, do presidente. Vem, irmãos, participar de uma eleição, e nós somos novinhos, dos adolescentes e jovens, para vocês verem. Ninguém quer. E aí só já que não tem ninguém para votar em mim mesmo. Eu cansei de ouvir isso. E não pode ser assim. A multiforme graça de Deus, eu preciso ser dispenseiro disso. Então eu sou responsável diante de Deus por aquilo que eu posso expressar da multiforme graça de Deus. Dispenseiro, irmãos, é aquele que tem a chave da dispensa. Então tem gente que tem a chave de dispensa de arroz e está acumulando o arroz lá. E tem gente só comendo feijão e farinha. Porque a faceta de feijão e farinha é o que distribui. Dispenseiro é aquele que cuida da chave do suprimento. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu tenho uma história da minha família, que é uma história que foi contada a mim bem cedo. É que o meu avô materno, ele vendia gado. E que quando ele morreu, depois de algum tempo, a minha avó descobriu que em cima da cama dela estavam caindo uns pedacinhos de papel, de algumas cores diferentes. Quando meu tio olhou sobre o estrado que tinha de palha, igual aquela de... Eu cheguei a ver isso lá na fazenda. Esse quarto eu vi quando era criança. É de aquela que cobre do carro de boi, igualzinho aquele. Era de bambu trançado e fazia como se fosse um forro. Em cima da cama da minha avó tinha esse forro, que era esse forro. Meu tio olhou lá em cima e estava cheinho de dinheiro lá em cima e os ratos comeram tudo. Por isso que caía aquele papelzinho. Então fiquei pensando, a fazenda da minha avó era muito simples. Nós dormíamos no chão com colchão de palha, travesseiro de panha. Eu fico pensando, gente, se aquele dinheiro fosse aplicado, eles poderiam ter tido uma qualidade de vida melhor. É o dispenseiro. Meu tio não foi um bom dispenseiro. Aliás, meu avô não foi um bom dispenseiro. Porque ele guardou aquilo que precisava ter distribuído. Eu sei que a maioria de vocês está falando, puxa, que coisa. E o dom de Deus, que Deus capacitou você, que está guardado aí, apodrecendo, sendo comido pelos ratos. Pelo tempo, irmãos, vão ser mais claros. Aí quando você envelhecer, você vai dizer assim, eu poderia ter feito isso. Não poderia, você não fez nunca. Então, é disso que nós estamos falando. É uma oportunidade para que aquele que cante, cante. Por exemplo, o irmão Ziel, ele toca muito bem gaita, irmãos. E só o meu pequeno grupo de oração tem o privilégio de ouvi-lo. A maioria de vocês não sabia disso. Toca gaita, muito bem. Antes da reunião, ele toca a gaitinha dele, e a gente ora e lê a palavra e tal. É um tempo de louvor. Então, os dons, essa multiforme graça de Deus, ela é exteriorizada, aplicada através de cada um de nós. Agora, sentados aqui, a gente vem, engorda, racha de tão gordo e vai embora. Até o próximo final de semana. Vamos orar, queridos. Deus amado, o que nós queremos, ó Deus, é servi-lo melhor. É dar a cara da tua igreja lá fora.
É mostrar a cara da tua igreja lá fora. É mostrar para os nossos vizinhos que nós amamos o Senhor, amamos o projeto que o Senhor tem para a igreja. E nós queremos, ó Deus, ser mais úteis, representá-lo na vida melhor, a faceta da multiforme graça do Senhor que a mim compete, Senhor. Eu preciso de representá-lo bem, a juntar-me com outros, participar, Senhor, diretamente de momentos em que a essa faceta eu possa representá-lo. Deus ajude-nos como igreja. Ajude-nos, ó Deus, para que Araraquara seja impactada pela vida dessa igreja. Nós estamos apenas começando, Deus. De verdade, o tamanho disso está no teu coração. Mas motive os nossos corações para nos envolvermos com esse projeto que o Senhor colocou no coração da maioria da liderança dessa igreja. Ajude-nos, ó Deus, a sermos melhores, dispenseiros, para que quando o Senhor chegar, que cada dispenseiro seja encontrado fiel. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando de como isso vai funcionar. Primeira coisa que nós começamos domingo passado é que esse grupo precisa ser um grupo que tem a minha prioridade. Em que esse momento do encontro dos grupos de pastoreio seja a prioridade da minha agenda. Alguém já disse, a sua agenda chega primeiro, nada lhe atrapalha. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos dizer, olha, hoje é quinta-feira, eu escolhi na semana reunir-me com um pequeno grupo para ser pastoreado e para pastorear. Então eu tenho que priorizar esse negócio. De última hora, porque se nós não priorizarmos, irmãos, nós vamos, por qualquer coisa, deixarmos de ir. É o que fazemos com a escola dominical, o que fazemos com o culto, o que fazemos com o culto de quarta-feira, porque se nós nos deixarmos, irmãos, a gente não quer vir mesmo, somente vir orar. O inferno não quer, irmãos, que a gente ore, não quer que a gente cresça. Eu li essa semana uma frase que eu achei interessante. Satanás está pronto, disposto, disponível para dar carona a qualquer um que queira distanciar de Deus. Satanás está disposto, pronto, pertinho de você, para lhe dar carona, se você quiser afastar de Deus. Então, qualquer coisa pode, eu acho que é esse aqui, viu, meu irmão? Esse, Sérgio. É porque, como o microfone é muito sensível, então bate o vento e tira esse. Esse não, meu irmão, é só esse aqui, viu, Renato? Só esse, dá. Então, a gente precisa de priorizar. Por quê, irmãos? O que vai dar corpo a essa realidade dos grupos de pastoreio é a consistência e a frequência do grupo. O Sr. Bara disse, começa no mínimo 7, porque menos de 7 desestimula. Então você vai lá, tal, não desestimula a oração, irmãos, porque a oração não depende de número. Eu dirijo a oração das terças-feiras. Se ninguém vier, eu vou continuar vindo.
Eu não preciso de grupo. Revolução na presença de Deus se faz com a única pessoa. E nós temos jurisprudência em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. De uma única pessoa, diante de Deus, moveu a mão de Deus e grandes coisas aconteceram. Mas pastoreio, eu preciso de ser pastoreado e pastorear. Então eu preciso de ter esta reunião como prioridade, compromisso. Então nós vimos domingo passado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus chamando-nos para priorizarmos, darmos prioridade às coisas dele. E quando nós estamos falando de grupo de pastoreio, nós estamos falando de realidades de Deus construídas a partir dos nossos relacionamentos. A gente aprende muito na conversa interpessoal que a gente tem nesses pequenos grupos. Segundo lugar, irmãos, então faça do seu grupo de pastoreio uma prioridade. Primeira coisa, priorize isso. Põe na agenda. Por exemplo, ninguém que chegue lá na minha casa vai impedir de ouvir ao culto. No domingo, na segunda, na quarta, na terça, Ministério Dorcas, ou qualquer outro encontro que eu esteja para ir. Por quê? Tem compromisso. Você está ficando, já deixei muita gente. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com isso. Eu tenho que estar lá. Pode ser para mim, pode ser para os outros. Então esse é meu tempo de compromisso com Deus. Segunda realidade, irmãos, que a gente precisa, nesses pequenos grupos, compartilhar os nossos pensamentos com humildade. Não podemos manipular esses grupos. Isso é para os líderes e isto é para os que vão participar desse trabalho. Irmãos, não importa o quanto você sabe, você precisa ter humildade diante de Deus para compartilhar isso. Porque por muito que você sabe, você ainda não sabe tudo. E o pior, por mais que você buscar, você nunca vai saber tudo nessa existência. As coisas espirituais, irmãos, nós não sabemos tudo. E até aquilo que nós achamos que sabemos, você vai descobrir que tem alguém que sabe mais do que você naquilo, e aquele que sabe mais do que você ainda não sabe tudo, porque ele tem que aprender com o outro. Então, quando formos para esses encontros, vamos compartilhar os nossos pensamentos com humildade. Nós precisamos, irmãos, trabalhar isso de uma maneira muito especial. Vamos ler Romanos 12, 16. Você já participou de um pequeno grupo, quando tem alguém lá no grupo que acha que tem resposta para tudo? Isso é horrível, irmãos. Horrível. A gente precisa entender que humildade significa estar disposto a aprender. Então, quando eu vou a um pequeno grupo, quando você for a um pequeno grupo, deixa a pessoa falar, deixa ela compartilhar a mensagem que Deus colocou no coração dela. Deixa os outros falarem. Às vezes, irmãos, a gente fala muito mais fazendo perguntas certas para a pessoa que está falando. Pergunte de tal maneira que a resposta vai dizer exatamente aquilo que você tem no coração para dizer e você vai deixar o outro falar.
pequenos grupos, precisa acontecer isso, irmãos. Porque se o líder for arrogante, que só ele fala, só eu sei, cala a boca aí que você não sabe. Pode acontecer isso. Aqui não acontece, porque aqui é polido. Vocês são extremamente polidos comigo e eu sou com vocês. Agora, no pequeno grupo, vocês estão à vontade. É igual família. Tem coisa que você diz dentro de sua casa que você não diria perto de mim de maneira nenhuma, nunca na vida. Por quê? Porque você tem familiaridade lá e não tem familiaridade aqui. Agora, alguns estão próximos de mim o suficiente para dizer algumas besteiras. E eu as ouço. Fazer o quê? Não é? Então, fale com humildade, vá com humildade. O que o texto diz aí? Não precisa dizer mais nada. Paulo já disse. Né? Eu comentei essa semana com alguém, falei, meu irmão, não se tira sangue de beterraba. Então ouça, como beterraba. Não tem jeito. Então, é isso, você não precisa de atropelar a pessoa, você não precisa de sempre estar mostrando que é. Então, segunda realidade, vou compartilhar os meus pensamentos com humildade. Eu não sei tudo, pessoal. Então vamos aprender juntos aqui. Isso é gostoso para quem prega e para quem está lá ouvindo. Terceira realidade. Respeite as ideias dos outros com cortesia. É diferente lá. Com cortesia. O pequeno grupo, irmãos, nos ajuda a sermos melhores ouvintes. A pensar numa possibilidade de que eu ainda não tinha pensado. Provérbios 18:2. Alguém leia, por favor. Depois alguém leia Tito 3:2. Ele não quer aprender, ele não tem cortesia, ele não é amável. Sim, meu irmão, claro. Então, você tem que ser cortês, você não pode, é pequeno grupo, você vai magoar. Você vai magoar. Então, o pequeno grupo é para construir, é para dar realidades para que as pessoas possam caminhar em um sentido de crescimento. Se não for assim, irmãos, a gente não consegue construir um bom grupo, um grupo sólido, e gerar aquilo que a gente quer gerar nesse canteiro. A gente precisa ter habilidade, carinho, cortesia. É algo que a gente precisa de aprender. Não é fácil, irmãos, aprender cortesia. Comigo é assim. Paulo levou. Não pode ser, né? Tá, tem momentos que você precisa dizer. Mas tem momentos que você pode dizer com cortesia. Qual que é a frase famosa do Che Guevara? Che Guevara? Endurecer-se sempre, porém jamais perder a cortesia, a doçura. A doçura. Endurecer-se sempre, porém jamais perder a doçura. Mas nós temos aí de Paulo algo muito melhor. Leia aí, por favor. Tito, capítulo 3, verso 2. Olha que coisa fantástica. Paulo está dizendo
para que eu precise dar prova de cortesia. Mas ele diz, para eu ser cortês, uma coisa que eu não devo fazer. O que ele diz para eu não fazer? Para eu não ser? Hein? Altercador. Altercador. O que é ser altercador? Hein? Briguento, irascível, aquele que contende, que debate calorosamente, aquele camarada que não respeita, que não consegue achar que você tem uma ideia. Não, ele bate em você sem piedade. Aí depois ele fala assim, olha, isso aqui é só a nível de ideia. Que nível de ideia o quê? O cara já me fez a pressão subir, o meu coração ir lá em cima, o sangue ir tudo para o rosto, vontade de matá-lo. E aí o desgraçado vem, depois de fazer tudo isso, e me pede desculpa. A Bíblia está dizendo para não ser assim, irmãos. Para não ser assim. Diga, minha irmã. Diga o quê? Não calunie ninguém. Não gerar, não problematize. Não seja o gerador. Não provoque. Altercar é provocar. Não provoque polêmica. Gente, esses pequenos grupos vão sofrer. Porque tem gente que vai lá exatamente para fazer isso. E eu estou dizendo que isso não é bom. Não é bom para o líder fazer isso. E não é bom para as pessoas que estão lá fazerem isso. Nós não devemos, nós precisamos, sim, de sermos cordiais, de vivermos de maneira em que as pessoas se sintam seguras quando nós estamos relacionando com elas. Que eu não vou me explodir da hora para outra. Que eu não vou estragar aquele momento de crescimento. Não faça isso. Sejam corteses, dóceis, mansos, bondosos. Irmãos, é assim que Deus é comigo e com você. Eu sei que vocês já fizeram tanta besteira na vida e não foram fulminados. Eu igualmente. Deus não irou comigo, não me fulminou. Com longanimidade. Continua o texto, você vai ver. Paulo está dizendo assim, olha, haja com carinho, trate com cuidado. Romanos capítulo 14, verso 1. Alguém leia, por favor. Aí depois você lê na sua... Você está com qual? A NVI? Então, alguém leia, por favor, na nossa versão. Depois a Silvia vai ler na NVI. 14, 1. Acolhei aquele que é débil na fé, porém para não discutir opiniões. Tem gente que... Tem uma irmãzinha, ela já morreu. É muito amada minha. Eu não discuto teologia, irmãos. Até porque se Deus não abrir a sua mente, você não vai entender absolutamente nada. E aí tem aqueles princípios da volta de Jesus. A milenista, pré-milenista, pós-milenista, né? E tem o pré-apó também, que não é nenhum dos e aí junto. Aí a irmã discutindo aquilo, eu lembro lá na igrejinha, ela levantou e diz assim, ela é pré-milenista roxa. Dizia assim, eu quero lhe dizer, pastor, isso é quando eu cheguei aqui. O pessoal punha um dedo no meu nariz, só não batia, mas que pôs o dedo, várias vezes. Ela lá embaixo falou assim, eu vou dizer uma coisa para o senhor,
Quem não for premilenista não será salvo. Aí eu disse, misericórdia, minha irmã. Pronto. Segurei ali, coisei. Mas minha amiga fantástica, até morrer, foi a minha amiga do coração. Aprendi muita coisa com ela de Deus, exceto o premilenismo. Leia, minha irmã. Olha, aceite quem é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Olha aqui uma paráfrase da Bíblia Viva, que diz o seguinte: dê as boas-vindas com os braços abertos aos companheiros crentes, que não veem as coisas da maneira que você vê. E não saltem sobre eles cada vez que eles fazem ou dizem algo que você não concorde. Mesmo quando parece que eles são fortes em opiniões, mas fracos no departamento da fé. Lembre-se, eles têm a sua própria história para lidar com ela. Trate-os com cuidado. É isso. Irmãos, cada um de nós temos a nossa história. E nós somos afetados por ela. São duas coisas que a gente não tem como desvencilhar. A herança do DNA, essa miscigenação maluca, que eu tenho a impressão que está dando o que está dando é por causa dessa miscigenação. Porque o único para converter isso para os padrões divinos é Jesus Cristo, e as pessoas não querem Jesus. Então serão todos doentes. Porque nós passamos isso, irmãos, para os nossos filhos passam para os filhos deles, os filhos deles vão passar para o outro, vai passar. Imagina, irmãos. Imagine eu passar para a Letícia e para a Lívia toda a minha herança genética, eu tenho certeza absoluta que tem do meu pai e da minha mãe o que não presta na minha história. E eu passei para a Lívia e a Letícia. E a Lívia já passou para o Tiaguinho. A Letícia vai passar para os filhos dela. E aí por diante. Então a gente não tem como desvencilhar disso, irmãos. A gente precisa pegar isso e levar aos pés da cruz e trabalhar isso. A história, irmãos. A minha e a sua história, nós precisamos lidar com ela. E eu não tenho como colocar a minha história para outro caminhar com ela. Então, haja com cortesia. Mesmo que a pessoa esteja fazendo ou falando algo que você não concorde. Quarta realidade. Trabalhe as falhas de ações com honestidade. Com honestidade. E eu estou falando falha de ações, irmãos. Eu estou falando que envolve problemas, dificuldades. Encare isso com honestidade. Os momentos de maior bênção na minha vida foram momentos que eu encarei com honestidade, pessoas encararam com honestidade, falhas minhas, falhas dos outros. Às vezes não é fácil, e não é mesmo fácil. Mas precisamos encarar com honestidade. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 21, traz algo para a gente pensar. Por favor. 2 Coríntios 8, 21.
Isso é importante. E às vezes, irmãos, a gente não faz isso. Eu vou dizer para os irmãos, na maioria das vezes a gente não faz isso. Nós não procedemos com honestidade. Quando eu olho para 1 João, capítulo 1, verso 7, eu vejo essa questão colocada aqui claramente por João. Eu vou colocar da maneira como eu trabalhei o texto. Leia aí para mim o verso 7, por favor. De 1 João, capítulo 1, verso 7. Então vamos agora por etapa. Se vivermos na luz, isso significa que é sermos autênticos, sermos honestos, sermos abertos. Nós não estamos tentando encobrir nada. As coisas, as pessoas, a quem interessa, você abre o coração. Você é honesto. Se somos honestos, não somos falsos. Não estamos usando uma máscara no pequeno grupo de pastoreio. É aí que vai ser a parte de pastorear, irmãos, de verdade. No pequeno grupo, não vai ter jeito. Você não vai conseguir se manter armado o tempo todo. Vai ser um momento que você vai desarmar. Então aí vai acontecer. Então, quando isso acontece, nós podemos compartilhar comunhão uns com os outros. Comunhão requer autenticidade, exige integridade, honestidade e humildade para reconhecer, de fato, cara, eu pisei na bola. De fato, isso não deveria ter acontecido. Mas se afirmarmos que nós não temos pecado, que tudo é perfeito na minha vida, que tudo está ótimo na minha caminhada, nós estamos nos enganando a nós mesmos e aos outros e a Deus. E a verdade não está em nós. Irmãos, quando nós compartilhamos os nossos pontos fracos, quando nós compartilhamos as nossas falhas, as pessoas nos amam. Por quê? Porque isso é incomum. Isso é incomum. Nós, irmãos, todo mundo tenta fingir que tem uma vida perfeita. E nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Que há ambiguidade na minha e na sua vida, latentes, pulsantes, fervilhantes, todos os dias. Aí quando nós compartilhamos os nossos pontos fortes, aí a gente cai naquele negócio lá atrás. Você passa a ser orgulhoso, você passa a ser o bambambam, você passa a mostrar que não tem fraquezas. Então, irmãos, quando eu abro o meu coração, eu sou perdoado e automaticamente eu tenho condições de perdoar o outro. Eu abro o meu coração para Deus e digo: Senhor, eu sei que o Senhor sabe que eu sou uma porcaria. Ah, pastor, pare de falar. Em Cristo o Senhor é um gigante. Sou. Eu tenho consciência disso. Ainda assim eu sou uma porcaria.
Deus já sabe, irmãos, mas eu preciso contar para ele saber que eu sei também. Eu sei, Senhor. Eu sei que não está tudo perfeito. Eu sei que a minha mente, ela não está tudo assim. Eu preciso de abrir para haver cura. Eu não estou falando para você sair por aí contando as suas coisas. Eu estou dizendo que você nem deve fazer isso. Inclusive para mim, você não precisa contar. Conta para quem para quem interessa. Quem está no jogo. Diga lá, fala, abre o coração, seja honesto. Basta encontrar alguém que você saiba que ele vai amar você incondicionalmente. Por isso que João coloca isso, Deus nos ama incondicionalmente, irmãos. Se Deus não nos amasse incondicionalmente, nós não estaríamos aqui. Para terminar, irmãos, nós devemos compartilhar os fardos uns dos outros com simpatia. Que não é a mesma coisa de cortesia. Que não é a mesma coisa de humildade. É simpatia. O que no Gálatas 6 nos diz, ajudar a carregar os fardos uns dos outros, e desta forma você vai cumprir na vida os ensinamentos de Cristo. Irmãos, às vezes a gente precisa de conversar para outro nos ajudar a carregar a carga. E nos pequenos grupos isso vai ser possível. Talvez não aqui, nós não sabemos. Não sabemos mesmo. Eu que sou pastor da igreja não sei da maioria. Então, compartilhar, nós vamos carregar a carga dos outros. Colossenses 3:12. Como pessoas escolhidas de Deus e amadas de Deus, sejam simpáticas, gentis, humildes, longânimas, pacientes. Compartilhe os fardos de problema dos outros com simpatia. Paulo, em 1 Coríntios 12, disse: um do corpo está doente, todo o corpo está doente. Agora, irmãos, há um texto que eu queria que você riscasse esse texto na sua Bíblia, que é o de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. 47. Eu fico pensando assim, irmãos, o evangelho do Senhor é poderoso para provocar essa convulsão de pessoas irem para a igreja. Mas o que o verso 47 nos diz? Esse momento de avivamento em Jerusalém. Olha aí. O povo era simpático, eles recebiam isso com alegria. Mas o que é simpatia? É a dos políticos? Ô, meu amigo, ganhe tanto abraço, irmãos. Não é isso que Paulo está dizendo. Vamos ver, irmãos, Filipenses 1:8, para a gente ter uma visão do que é simpatia. Pode ler. Eu tenho saudade de vocês, e Deus me é testemunha da simpatia
que encheu o coração de Deus por mim. Simpatia no grego é ternas misericórdias. É algo que sai das minhas entranhas e impacta em direção a outra pessoa. Então, irmãos, isto é olhar para o outro e dizer, essa dor sua é igual à dor que Jesus pegou de mim, é na mesma maneira. Paulo está dizendo isto para os crentes de Filipos. Deus me é testemunha, pelas ternas misericórdias de Cristo Jesus, eu tenho saudade de vocês. Eu tenho aquela vontade, aquela coisa fantástica que nos une. Estou com saudade disso. É disso que eu estou com saudade. Então, irmãos, quando nós formos para o pequeno grupo, não esqueça disso. Para usufruirmos isto, para compartilharmos isto, precisamos de nos comprometer em ir. O dia do pequeno grupo é meu dia especial da agenda. É uma vez só por semana. Põe na sua agenda. Diga, vai chegar e eu vou lá para experimentar isso. Eu tenho impressão, irmãos, e já disse isso para os irmãos. A Igreja Central de Araraquara, se abraçar esse projeto, não só vai ampliar o seu trabalho, como já tem feito, de um molde diferente. Porque agora é um tempo diferente da igreja. Nós crescemos para fora, implantamos igrejas. Agora é o tempo da igreja ser aquilo que ela falou que era. É o tempo da igreja se pastorear. É o tempo da igreja saber quem é quem. Da igreja visitar um ao outro. Da igreja compartilhar. Eu sei que não vai ter como visitar todo mundo. Mas o seu pequeno grupo de pastoreio vai ser vistoriado. Por exemplo, a minha opinião é que não fosse fixo numa casa só. Mas o Sorbara diz que já virou bagunça lá na frente. Mas eu queria que fosse na minha casa. Eu queria que vocês vissem a minha coleção de selo. Eu queria que vocês vissem meu pé de jabuticaba lá no fundo. É isso que é história, juntos. Então, pequeno grupo, eu não sei se vai chegar lá, não sou eu o coordenador disso, é o Sorbário e o pastor Lucas. Mas eu creio que lá na frente vai acontecer isso. Porque os grupos vão amadurecendo, vão se comprometendo mais. Os presbíteros disponíveis que estão aí, que vão entrar para isso, porque essa meia dúzia que está aqui não vai abranger a igreja toda. Quando isso for, isso aqui são projetos piloto. Para mim, esses grupos são projetos pilotos se a gente quiser crescer. Não é fazer a igrejinha do Sorbário, do João Baroni, isso aí, se for isso, vai perder a visão da coisa. Então vai crescer. Logo vai surgir outros líderes, dos próprios liderados dos pequenos grupos de pastoreio. Mas a igreja vai usufruir, irmãos, disso futuramente, e eu vou ter notícia disso. Deus vai fazer algo diferente. Tenho certeza que Deus vai fazer com a Igreja Central de Araraquara algo diferente. O que ele tinha que fazer comigo, ele já fez. Ele está fazendo agora a transição. Mas o pastoreio dessa igreja, o trabalho dessa igreja vai ser diferente. Eu tenho certeza. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé e orarmos mais uma vez.
Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã, pelas instruções da tua palavra, pelo projeto de darmos uma rede ministerial para a Igreja Presbiteriana de Araraquara, enquanto líderes, conselho da igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor tenha nos dado a tua palavra para dar-nos o norte de como nos comportarmos, como nos conduzirmos convenientemente, como agentes transformadores nesses grupos de pastoreio. Pai amado, ajude-nos a nos pastorearmos. Ajude-nos, ó Deus, a ajudar um ao outro a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Te pedimos isto, Deus, porque para nós é algo extremamente importante. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.